Gente, esse é o primeiro vídeo sobre vinho que eu vou fazer aqui no canal e para isso eu chamei uma convidada muito especial, que é minha amiga querida, Gabriela Monteleone. Então, Gabi, se apresenta, quem é você? Olá. Eu sou sommelier e eu trabalho em restaurantes. Conta pra gente, o que é um sommelier? Sommelier é a pessoa que é responsável pelo serviço de bebidas em um estabelecimento comercial. Só que eu sou especializada em vinho. Então eu faço toda a escolha de rótulos que vão pra carta. De como servir. Qual é a taça adequada, então qual taça a gente vai escolher, com quem vai comprar, faz as cotações. E aí pensa muito no cardápio. Porque tem uma coisa de harmonização. Sem dúvida. E eu acho que é interessante da profissão de sommelier, além de ser uma profissão ligada à hospitalidade, então a serviço efetivamente, pegar a garrafa, abrir, servir na taça, temperatura, qual taça, tudo. Tem uma história de tradução, porque o sommelier efetivamente ele não cria nada. Ele pega um produto agrícola, né, que é o vinho, que é feito da terra, de uma fruta, produzido por uma outra pessoa, e ele vai tentar interpretar isso junto com o trabalho do restaurante, que é o menu, os pratos, para uma pessoa ter uma experiência. Então ele é um tradutor, ele é uma figura de ligação. Tem uma transformação ali ele ativa, não transforma né? um produto, ele vai... Tá contando uma história, Exato. É isso? Então você vai contar a história de um ingrediente da natureza, Sim. A partir de uma região geográfica mesmo. Exato. E a partir de uma forma de trabalhar aquilo, porque a uva ela não nasce vinho, ela nasce uva e um homem vem e trabalha ela e vira um vinho. Exato. Então quando você conta essa história, a gente pode dizer que você tem duas grandes referências, que é o chamado terroir, que é o lugar... Que é tudo isso que você descreveu, da onde vem, blá, 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 e a forma de trabalhar aquele produto. A forma de trabalhar aquele produto também pode fazer parte do terroir. O que é terroir, então? Terroir é a junção de tudo isso. É o que é a fruta, é a topografia, toda essa cultura em volta do produto que vai virar aquele vinho. Que vai virar vinho. Então é muito cultura também. E que quando você abre aquela garrafa e coloca no copo, ele tem um estilo específico. Eu queria que você mostrasse pra gente como que abre uma garrafa de vinho decentemente, porque eu vejo que às vezes a gente, no furor da emoção, dá uma acabada com a garrafa. Qual que é o jeito certo, vamos dizer, vai? É o seguinte, eu vou mostrar um saca-rolhas, que é isso aqui. Mas esse às aqui, vezes é um outro. Então, às vezes é o polichinelo. Isso. Tá? Aquele que sobe a perninha. Mas assim. É, aquele. Aquele, ele é ruim por quê? O espiral é muito... o espiral que é essa parte que tira a rolha mesmo. É muito curtinha e quando você quando você abaixa o braço do abridor, você não consegue tirar até o final a rolha, ela sobra muito, então ela pode quebrar a rolha. Tá, menos seguro então, primeiro passo. E ele quebra, ele não tem uma vida útil muito longa. E um bom abridor, tipo, esse custa quantos reais? Você compra eu acho que tem supermercado, não como, assim, é a mesma ideia, tá? Ele também tem duas fases, esse, ó. É meio solto aqui, você tá vendo? Tem uma tem um joguinho. E duas. Tem duas alavancas, eu vou fazer a hora que eu estiver abrindo. Também tem uma faquinha escondidinha que é pra tirar o lacre. É só um shape, um formato diferente, mas a ideia é a mesma. Eu acho que deve gastar, sei lá, reais. Um pouco menos, eu acho. Então, acho que não chega a 30 reais. E dura, então beleza, não é uma coisa muito cara. E tem supermercado, tá tudo certo. Então a garrafa, ela tem sempre um lacre. Algumas vezes não tem, algumas vezes tem uma cera, mas em via de regra ela vai ter um lacre, que é pra proteger a rolha. Então eu tenho que tirar esse lacre num lugar que eu não tenha contato com o líquido, ou muito contato com o líquido, quando eu estiver manipulando a garrafa pra servir. Pra hora que o líquido passar, não relar na parte que teria essa poeirinha. Exato. Ficou. Tá. Então, tem 2 degrauzinhos aqui, normalmente, no gargalo de um vinho. Tem muita gente que tira nesse degrau. É ruim, porque você vai... Então, aí você vai passar o líquido todo no lacre. Então, o ideal é a gente cortar aqui embaixo. Então, eu vou começar, e o ideal é que eu tire toda a circunferência. Posso dar uma roubadinha? Posso. Sommelier profissional não pode dar uma roubadinha. Tem que fazer uma só. Tem que fazer uma gestos, porque tem uma coisa da classuda da profissão, né? A gente tem que ter uma pompa. Não é? Tá. Quando você tem que fazer muito isso, você cria alguns hábitos. O gesto que é o mais eficiente. Profissional, que é diferente de uma pessoa que tem em casa. Ela Exato. pode cortar a mesma cebola com o mesmo tamanho, mas tem um gestual que é diferente. Que não é só de ser chique, é de fazer o melhor que você pode, que fica mais elegante também. Fica confortável pra quem tá fazendo. Pra gente que tá fazendo, fica mais confortável ao longo do processo. Mas em casa, posso dar uma roubadinha, virar e terminar de passar a faquinha embaixo. Tá? Então, o importante é que eu passe 360. Aí eu vou fazer um talhozinho de baixo pra cima, só pra ficar mais fácil de eu conseguir tirar esse lacre. Então,
assim, corto. sabe? De baixo pra cima vertical. Pra abrir ele. Pra abrir. E aí eu venho, não preciso nem tirar o abridor na mão. Com a própria faquinha, eu já coloco a pontinha da faca e ó, eu tiro, tá? É prática, tudo é prática na vida. E quanto mais vinho você tomar na sua vida e abrir os lacres, mais prático você vai ter. E mais feliz também. Pois é. Daí eu vou abrir o meu abridor. E assim, eu sou destra, isso é uma informação importante, porque canhotos é um mundo mais difícil, vocês bem sabem. Mas os destros de uma forma geral, e esse é um instrumento que é feito para os destros. Eu vou segurar o corpo do abridor, não o corpo das fases aqui. O corpo do abridor na minha mão direita, e eu sendo destra. Automaticamente, a garrinha da haste já vai ficar para baixo. Por quê? Porque é a pontinha do abridor que vai fazer o furinho na rolha para eu conseguir colocar no meio da rolha. Tá. Se eu colocar o abridor, fincar o abridor em outros pontos da rolha, a probabilidade dele entrar torto e depois quando eu estiver subindo a rolha ele quebrar é maior. Tá. Então a gente tem que colocar no meio. Vou virar de novo, mas a gente faz isso normalmente apoiado. Porque pra ter mais visibilidade pra vocês. Então com o meu indicador, abridor minha mão direita, a garrinha já tá para baixo, eu finco no meio da rolha. E eu normalmente uso esses meus 2 outros dedos para dar um apoio, para eu conseguir colocar essa haste do abridor reta. Entrando reto, tá? Tá? Então eu faço um apoio. Entendi. Dá um calcinho aqui um calcinho. E aí eu vou girando. Entrando com ela. Entrando. Aqui eu já vi que ela ficou bem posicionada. Não tá, obviamente, meio no meio, mas no tá meio. No centro. Tá. Tá ali. E aí eu vou girando. Sem fazer força, tá só girando, ela já entra sozinha, Tô né? só girando, ela já entra sozinha. Importante. Vai Ela tem o número de voltas exato ou muito próximo ao tamanho da rolha. Então, eu tenho que parar um pouquinho antes de terminar a última volta. Tá. Eu vou posicionar, ó, vocês viram? Eu empurrei um pouquinho pra baixo, pra subir as fases, pra travar. Aí essa na primeira fase, tá? Isso que é legal esse joguinho. Travei e vou subir. E aí não sobe tudo. Porque se eu subir tudo de uma vez, também a probabilidade de eu entortar ela e quebrar a rolha é muito grande. E aí eu vou usar, então, abaixo de novo e Encaixa travo, aqui, tá? E tô usando a minha segunda fase pra subir essa rolha. Tan. O ideal dos mundos é que no finalzinho da rolha, antes da rolha sair da garrafa, eu jogue pra cima de novo e tire com a mão. Porque daí eu controlo e esse finzinho, se tiver um pouquinho mais sensível à rolha, também não escapa pra dentro. Ah, porque ela é porosa, às vezes cai uns restinhos. Aqui essa é a parte que mais está em contato com o líquido da garrafa. Então ela pode ficar e ela tem que estar úmida. Principalmente rolha natural, assim, elas têm que ficar molhadinhas com a garrafa deitada. Por isso a importância de guardar um vinho deitado. Porque daí a fibra da cortiça expande e faz com que não tenha tanta evaporação de líquido. Se evapora líquido da garrafa, sobra muito ar, oxida, estraga, vira vinagre. E os seus problemas são minimizados quando você tem um vinho de rosca. Então não quer dizer que vinho de rosca é zoado? Não quer dizer que o vinho de rosca é zoado de maneira nenhuma. E esse aqui abre normal, assim? Você pode fazer por cima, eu gosto de fazer por baixo, girando rosca, ao contrário. Ai, gente, que tudo. Eu faço por baixo porque às vezes começa a rodar em falso. E aí, tum. Easy peasy. Agora, explica uma coisa pra mim. Esse daqui é um vinho tinto. Isso. E esse não é muito um vinho branco. Esse é um vinho laranja. Pra gente fazer vinho tinto, a gente precisa ter uma uva que tenha casca escura. Porque é a partir da casca que a gente vai extrair a cor pro vinho. Então, quando a gente colhe a uva, a gente esmaga a uva e a gente deixa ela todo aquele suco em contato com a casca durante algum tempo. Mexendo para soltar a cor, para tingir o suco, pra gente fazer um vinho tinto. Quando a gente tem uma uva branca que não tem essa cor escura, se a gente deixa em contato com a casca, a gente vai ter uma coloração um pouquinho mais escura, que é o que a gente chama de vinho laranja. E o vinho branco, que a gente não tem essa coloração mais escura, mais acastanhada ou mais alaranjada, ele é um vinho que não fica em contato com a casca. E qual uva que é? A verde ou a outra?
ou a tinta? Aí você pode fazer com uva Qualquer tinta também, só que você não deixa em contato com a casca. Aí ele vai ficar branco mesmo assim. Pode ficar branco, com exceções, porque tem algumas uvas tintas que tem a polpa tinta também. Mas a maioria das uvas tintas tem a polpa branca. Então você pode fazer vinho branco de uva tinta, contanto que seja uma uva que tenha polpa branca. E o rosé? O rosé é um vinho que pode ficar pouco tempo em contato com a casca Mas daí da tinta. da tinta. A mais legal é fazer o sangrado, que é esse vinho que fica pouquinho tempo, algumas horas em contato com a casca escura. Aí Aí ele fica rosinha. Mas você também tem algumas regiões de vinho que misturam. Põe vinho branco E depois o tinto, aí fica claro. Como que você escolhe a taça pro tipo de vinho que você vai usar? Tem vinho branco, vinho tem tinto, a ver com o estilo do vinho. Então, pra gente escolher uma taça, a gente tem que dissecar o vinho, como se ele fosse, como se a gente separasse toda a composição de sabor que, por exemplo, a gente tem num prato. Então você vê o que no vinho seria o ingrediente dessa receita. Acidez, tanino, aroma, álcool. Então, a partir de cada característica, você vai entender pra Você onde você vai vai. decupar e aí você vai entender depois, a partir disso, qual que é o estilo do vinho. Quando a gente tem um bojo, dependendo de se ele é mais aberto ou mais fechado, você vai ter o aroma, a molécula, que é o cheiro, a molécula de aroma, se expandindo de forma diferente. Aqui expande mais do que aqui, por exemplo. Sim, porque tem mais ar aqui dentro, você tem mais superfície de contato Aí eu entendo. com o oxigênio. Então essa molécula, a molécula aqui, ela vai ter mais espaço e mais contato para expandir. Aqui, menos. Dependendo do estilo de vinho, você quer privilegiar aroma ou projetar aroma. Que ele fica mais centrado. A ideia não é você esconder nada. A ideia é você equilibrar sempre. Dependendo de como a gente vira o líquido e de como tem esse degrau, o bojo, e se eu tenho espaço ou não para pôr o nariz, por exemplo, para fazer assim, e não ficar aquele sem espaço como a gente tem na flute, que é aquela de champanhe, que eu não tenho espaço para pôr o nariz e eu tenho que virar muito o rosto, eu sinto o aroma de uma forma diferente. Porque aroma a gente sente daqui, do começo do nariz, até o começo do esôfago. Eu tenho muito essa sensação do cheiro aqui. Que é o que a gente chama de retrogosto. É um termo que a gente usa também bastante na cozinha, que é basicamente assim, ó. Quando você come uma coisa, você sente um gosto. Aí sabe aquele gostinho que fica depois na boca? Aquilo é o retrogosto. Isso. E o vinho tem muito isso. Tem muito isso. E aí, dependendo de como a gente vira, então, o líquido e como é o formato, a gente vai sentir a textura. A gente vai sentir mais acidez, mais tanino, mais doçura. A gente vai privilegiar aqueles gostos e aqueles aromas. Então, por isso que é importante, taça é importante, formato é importante. Tá. Mas se você quiser tomar num copo de requeijão, e porque é isso que você tem, eu quero que, né, a gente tem que beber vinho, porque Sim. é um produto super saudável, incrível. E pra esse vinho aqui, que é o que eu quero tomar, qual que taça você escolheria? Olha, ele é um vinho. Primeiro eu vou falar um pouquinho do estilo. Ele é feito de uma variedade de moscatel, uma moscatel rosada. A moscatel é uma uva aromática. Então é legal a gente escolher uma taça para a variedade aromática. Essa aqui é uma taça de Riesling, então de um vinho branco aromático. Então acho que essa taça pode ser uma taça interessante para esse vinho. Que é uma taça que é mais fechadinha, Ela vai projetar mais os aromas. Gabi, e por que você colocou, tipo, pouco vinho na taça? E já fala também do fato de que eu sempre vejo as pessoas fazendo assim. Então, você pode fazer de uma outra forma. Você pode segurar aqui, que é mais firme, amiga. Tá bom, desculpa. Segura aqui, que é mais firme. Aí, se tá mais perto do bojo, você distribui um pouco mais o peso da taça. Tá? E aí, você agita para justamente fazer com que os aromas se liberem, que você tenha crie mais superfície de contato com o oxigênio e essas moléculas vão expandir, tá? Você sente mais claro o aroma do vinho. Isso assim, é muito, tipo, eu fiz assim já exala. Exato. E qualquer bebida, tá? Não precisa ser só vinho. Você pode fazer isso com cerveja, você pode fazer isso com café. Pra sentir mais. Com chá. Tudo que você quer projetar mais aroma, você dá ar. E por que tão pouco? Primeiro que você bebe mais devagar. Em teoria. Quer dizer, deveria. Mas, aí a história é que você bebe mais devagar. E a outra história também é pra ser mais confortável. Uma questão do peso. Se você colocar muito, aí você, quando for girar, acaba caindo, ou você não consegue ter tanta agilidade pra fazer o giro da taça. E qual que é a coisa da temperatura, assim? Tipo, eu sei que cada vinho, geralmente, atrás do rótulo tá escrito um pouco a temperatura que você deveria servir. Alguns vinhos dizem isso. Nem sempre. Sim. Como que é, assim, tem uma regra geral, mais ou menos? Tem. Eu vou explicar duas coisas do vinho, assim, que é importante pra gente decidir a história da temperatura. Uma é a história da acidez, que é essa sensação de salivar. Todo vinho tem acidez. Ela vai fazer com que o vinho tenha um frescor maior. Pra gente fazer com que o vinho sempre mantenha essa sensação de frescor,
a temperatura mais baixa é mais interessante. Ah, eu achei que ia ser o contrário. Então, vinhos mais frescos, com mais acidez, você abaixa um pouco mais a temperatura, porque esse frescor ele fica mais equilibrado. Ele se mostra de uma forma mais prazerosa. Aí a gente tem uma outra substância, que é o tanino. O tanino é uma substância que está na casca e na semente e que dá essa sensação de amarrar a boca. E que tem muito no caju, na banana verde. O tanino, se você abaixa muito a temperatura, ele dá mais sensação de amarrar. Então, vinhos são mais tânicos, a gente põe uma temperatura mais alta. Menos frio. Menos frio. Tá. Então, esse seria uma forma já de entender. Vinho branco tem menos tanino porque não fica com a casca. E onde tem a maior parte do tanino tá na casca. Então, de um modo geral, o vinho branco é menos tanino, então mais frio. Isso. E aí o vinho tinto, um pouco menos frio, porque tem mais tanino. Exato. Mas você pode ter um pouquinho de tanino na história dos vinhos laranja. E dos rosés também, E porque... dos rosés. Mas pra esses vinhos a gente gosta do quê? De temperatura? Aí você faz uma média, aí você vai subindo. Quanto mais tanino, mais estrutura o vinho tiver, mais alta a temperatura vai ser. Porque senão ele vai desequilibrar na boca. E assim, se você estiver em casa e aí o vinho tá tipo pra fora da geladeira, você acha melhor deixar na geladeira e esperar ele chegar numa temperatura mais legal pra tomar? Ou você acha que tudo bem colocar no congelador um pouco? Não, tudo bem colocar Congelador no... tudo bem? Tudo Só bem. não esquecer pra não congelar. É. Óbvio. E a adega, precisa? Sempre é bom, porque aí você vai manter a temperatura constante e umidade, para manter justamente os que tem de rolha numa umidade, para não ressecar, enfim. Mas se você não tiver, você tem que deixar no lugar mais fresco da tua casa, protegido da luz e onde tenha mais constância. Então, tipo um armário. Mas é melhor um armário do que uma geladeira, então? Depende. Você pode deixar na geladeira, mas aí você sempre vai ter que fazer o exercício de tirar um pouco antes para ele subir a temperatura. Porque na geladeira ia ficar muito gelado. Se você não ligar de Esperar? tomar ele mais fresco ou de esperar, tudo bem. Se não, você pode colocar ele, deixar ele pra guardar num armário e aí Deitado, colocar de no preferência. freezer antes de servir, um pouquinho antes, e aí vai ser menos. Ou você pode guardar ele no armário e na hora de gelar você faz um balde com gelo e água, ele vai gelar mais rapidinho. E é legal, isso é um truque que eu aprendi, que é legal o balde ele ser grandinho pra o vinho ficar inteiro, né? Exato. Porque o que acontece muitas vezes é que você pede um balde no restaurante e aí o vinho fica tipo assim, ó, No esse meio. tanto aqui pra fora, e aí nunca gela. É. Nunca gela, é muito louco, é tipo, nem um terço do vinho tá pra fora Ou então- e mesmo assim não gela. Ou então ele vai gelar até. Mas Aí a hora que você tem- abre, você pega o negócio... Aí você totalmente- tem que fazer assim. Ah. Tem uma regra geral pra saber, tipo, depois de quanto tempo o vinho ficou ruim na geladeira? Você abriu, tomou metade do vinho, colocou a rolha e voltou pra geladeira. Quanto tempo ele vai durar? Então, o tanino, justamente, essa substância, ela é mais sensível. Então, os vinhos tintos, eles vão perder um pouco mais rápido do que o vinho branco. Porque o tanino, ele oxida mais rápido. Então, numa geladeira, o teu vinho branco vai durar mais do que o teu vinho tinto. Que é tipo Eu dou uma dias. média, assim, de vinho tinto legal, 2 dias. É pouco. Mas também não é tanto Um assim, vinho já toma, abre e branco toma. pode durar mais. Tem gente que é mais preciosista, tem gente que sente falta daquela fruta inicial de quando você abre a garrafa. Mas aí, tipo a música da Xadê, né? It's never as good as the first. Ai, sim, amo ela. Nunca é tão bom como a primeira vez. Claro. Então, Mas tudo assim, bem. tem efetivamente algumas sensações do vinho quando você abre que você não vai ter ao longo do tempo. Sim. Mas o vinho tá ótimo para consumo. E- Essa é a diferença. E aquela rolha lá que é um negócio de plástico, assim, que a galera bomba, sabe? Aquilo Que é o presta? Pacovan. Presta, Presta? também tem supermercado hoje em dia pra vender. E aí você coloca aquela rolinha de silicone. Putz, eu não tenho, mas eu tinha que ter trazido pra fazer esse vídeo. Mas é um negócio de silicone que você põe, aí vem um negócio em Uma T, assim, que você bomba. bomba, E aí você vai tira o ar, não é isso? bombeando e você vai tirando o ar de dentro da garrafa. Então você vai guardar o vinho a Conservar vácuo. melhor. Mas assim, já fica essa dica da minha parte cozinheira que me concerne. Se seu vinho ficou ruim na geladeira, você ainda pode usar ele só que pra cozinhar. Então ele vai Pode. ser um vinagre, igual o vinagre que você comprou. E muitas vezes bem superior, dependendo do tanto que você investiu. Um vinagre de R$2 de vinho tinto do mercado, ele provavelmente vai ser muito menos bom do que um vinho que estragou Total. da sua geladeira. Você pode ter certeza. E o sabor é bem Totalmente. mais gostoso. Quando eu falo de comida, a comida tem alguns sabores. Salgado, doce, certo? O vinho tem isso também? Quais são as paletas de sabor do vinho? Eu acho que é a construção do sabor assim como na comida, igualzinho. Então a gente tem o salgado, o doce, o ácido, o amargo e o umami também acontecendo no vinho da mesma forma que a gente tem no alimento. E a gente tem textura. E pra textura, você vai falar então de o quê? Aveludado? A gente pode falar untuoso, a gente pode falar Amo. adstringente, a gente pode falar aveludado, vertical, porque às vezes o vinho
tem tanta acidez que ele fica mais pra cima, assim. E a história do salgado também, ele vai verticalizar, ele vai puxar a história da acidez. Então, eu acho isso, eu acho que quando o vinho tem essa coisa salgada, ele faz salivar um monte, assim, né? A maciez no vinho, em termos de textura, porque tudo é tradução, né, Por nome num gosto, numa sensação, de né? sentido. Então, a história da maciez num vinho, ela pode estar ligada a uma série de coisas. Ela pode estar ligada ao álcool, porque o álcool, ele pode potencializar essa sensação de maciez. A gente pode ter a maciez ligada à doçura, porque a doçura também pode potencializar essa história da sensação de maciez, de aveludado. Muitas vezes, quando a gente tem as duas juntas, álcool e doçura, a gente tem coisas mais macias. A gente tem isso muito em coquetel. Quando você toma um coquetel que é alcoólico e doce, você toma e ele desce redondo. Ele é macio. Redondo, tá. No vinho é a mesma coisa. Às vezes você tem um vinho alcoólico, mas que ele tem uma sensação quase que de doçura. Então ele amacia, ele deixa o vinho mais fácil, mais bebível. E agora eu fiquei curiosa uma coisa. O que é um vinho suave e o que é um vinho seco? O vinho suave, pela legislação brasileira, ele é um vinho que pode ter doçura, que ele tem doçura, ele tem residual de açúcar. Um vinho seco, ele tem menos açúcar residual. Então vai ser um vinho mais adstringente na boca também. Pode ser mais adstringente ou um vinho branco normal que a gente está acostumado a tomar, que é sequinho. Beleza. Tá? É um vinho seco. A gente está falando de regra, de legislação. Vinho tinto seco, vinho tinto fino seco. Isso. É um vinho que tem quase zero de sensação de doçura. Ele tem muito pouco açúcar residual. E aí, a partir da análise, você é enquadrado numa legislação. Depois você tem o vinho suave, que você pode ter um pouco mais de residual de açúcar. E você já vai ter uma sensação de fruta maior e um docinho no final. E a gente tem o vinho doce, que daí sim... É doceira. É doce tipo de sobremesa. O vinho suave, a gente tem o costume no Brasil de ter muito vinho feito de uva de mesa, de uva de comer, suaves, que tem um residual de açúcar grande. Ele não é um doce, mas ele é bem frutadão. Docinho. Quando eu voltei pro Brasil, eu comecei um projeto que chama Elisa Ocupa, você já foi num, espero que você tenha gostado. Sim. E nesses jantares eu usava praticamente só vinho natural, porque eu sei que os vinhos naturais vêm de origem de agricultura orgânica. E como eu trabalhava legumes e carnes orgânicas, eu achava que ornava de pegar vinhos naturais. Então, explica pra gente o que é um vinho natural e o que seria um vinho convencional. O que difere um vinho natural? É importante dizer que vinho natural é um termo genérico e que não existe lei para vinhos naturais. Existem estilos, existem filosofias, então a gente vai falar de filosofia de trabalho e não de regra, tá? Então a gente está falando de movimentos aí de jeitos de fazer. Jeitos de fazer. Vinho convencional hoje são vinhos que utilizam uvas que podem ter tratamentos químicos. Então você pode usar pesticida na produção, você pode no manejo agrícola, você pode usar fertilizante químico, você pode usar adubo químico, porque você quer deixar aquela uva produtiva, aquela planta produtiva. Vingar melhor a agricultura ali antes de colher. Você não quer ter, você não vai ter erro ali. Você não tem perda, você está jogando no certo. Então, principal aspecto, origem da agricultura. Ter ou não ter pesticida. Exato. Então, você começa daí. Depois, em toda a produção do vinho, em toda a vinicultura, você pode ter uma série de insumos também, que vem também de indústria, para a produção daquele vinho. A indústria enológica, ela pode corromper muito o produto. Você pode fazer de um copo d'água um vinho. Porque você pode adicionar corante, você pode adicionar uma série de coisas para fazer vinho de água. Existe essa possibilidade, por isso que muitos produtores resolvem pensar uma outra forma. Então é um movimento de contracultura, para mim, efetivamente o movimento do vinho natural, que decide rever tudo que a indústria e tudo que os países, os governos criaram como regras para fazer vinho. Eles decidiram que o manejo agrícola tem que ser um manejo agrícola ético, então minimamente a uva tem que ser orgânica. Tem o selo de orgânicos do Brasil. Então isso está ligado ao manejo agrícola, à uva. Depois, quando ele chega na cantina, no lugar onde ele vai virar vinho, que é o chamado vinho biodinâmico, que também tem selo no Brasil. É o Deméter que regula, é um selo laranjinha que tem na garrafa. E aí, pro Deméter, a gente tem, além de regulações no campo, você também não pode usar produto de síntese na produção. Então o vinho convencional não tem essa restrição de colocar pesticida na agricultura e nem no processo da produção do vinho. E a partir do vinho, do vinho orgânico, você começa a ter uma regulamentação. O natural, ele é aquele vinho que é produzido a partir de uma uva orgânica. Depois, na cantina, tua levedura, que é justamente esse fungo que vai se alimentar do açúcar
do suco da uva e que vai formar álcool e gás carbônico. Vai fazer o vinho, vai transformar o suco em vinho. A levedura tem que ser natural, tem que estar no ambiente, ela não pode ser de um pacotinho, ela não pode ser de uma indústria. Ela tem que ser daquele lugar. Por uma série de questões também que a gente não vai entrar, senão vamos ficar um papo de louco aqui o dia inteiro. Tá, mas tem que ser a levedura natural até o caroço, tem que estar no ambiente. selvagem, não pode ser levedura exógena, não pode ser de indústria, tem que ser do lugar. É uma questão de escolha. Assim como é uma questão de escolha, uma pessoa comprar um produto orgânico ou não. Eu percebo os vinhos naturais, eles são mais digestos. Eu ia falar isso, cara, eu tenho muito menos ressaca, não sei se é meu psicológico. Eu acho que tem uma questão quase que probiótica desses vinhos, porque você mantém todos os micro-organismos e probióticos que participaram daquele processo aqui. E isso é digesto para o corpo, é um produto de fermentação. É óbvio que tem álcool e por isso que tem que ser tomado com moderação, como qualquer álcool. Tem que tomar água também, tem que se alimentar, mas eles são muito mais digestos do que um produto feito totalmente em cima de produto químico. Fico falando aqui no canal sobre comer orgânico. Eu sei que não é todo mundo que pode pagar de comer um orgânico, porque o orgânico ainda é mais caro. Mas eu tento, falar assim, por exemplo, evita abrir embalagem. Porque daí, assim, tudo bem, a pessoa não pode comprar cebola orgânica toda vez. Mas se ela não tá comendo, um chips de batata, ela decidiu fritar a batata dela, eu já acho que é melhor, entendeu? Vai na feira, vai Exatamente. Tenha contato com o seu ingrediente. Acho que é importante, achei massa, assim, você falar essa coisa da relação com a indústria, porque como é um produto que vem numa garrafa fechada, a gente abre e toma... A gente esquece que é de uva, né? A gente esquece de onde veio, como fez, assim. E que tem um trabalho de um agricultor, e a agricultura, ela é impactante. Quando a gente fala de vinho, a uva, ela é uma das grandes monoculturas da Europa. Então ele é um produto de agricultura, de monocultura que a gente não percebe. E como é que um produto de monocultura vai impactar no mundo real? O trabalho daqueles produtores que estão ali por trás, produzindo aquelas uvas, como impacta na vida daquela pessoa e depois na nossa escolha? É um produto efetivamente que é muito complexo, não só porque para fazer e a tradução do que... Das sensações é complexa. É porque é complexo porque é uma agricultura de alto impacto, né? Sim. E há muito tempo, há milênios. Gente, esse era pra ser um vídeo introdutório e assim, foi um vídeo pra mim, desculpa. É complicado, mas você pode descomplicar isso tomando um vinho, procurando saber por que você gosta, anotando num caderninho o que te chama a atenção e, é claro, tomar uma taça de vinho e reassistir o vídeo, porque às vezes você precisa de um segundo play pra entender melhor a história. Um segundo gole. E já aproveita e deixa nos comentários de tudo que a gente falou, assim, qual que é a parte que mais vocês se interessam? O que mais vocês querem ouvir a gente falar? Porque eu acho que se a gente não tiver um direcionamento, a gente vai voltar pra falar da Revolução Industrial, da Idade Média e por aí vai. Acontece. Essa é a taça mais fácil pra todo mundo ter aí, quem olhar essa taça legal que combina com qualquer coisa. Então, cheers. Tchau. Obrigada, amiga.